Deus, na verdade, irmãos, Deus ele tinha um grande projeto para colocar em prática. Deus, ele tinha uma grande obra para ser realizada. Porque o homem havendo pecado, e Deus já sabendo disso, sabendo que Adão haveria de pecar no jardim do Éden, Deus então já havia estabelecido uma obra grandiosa. Deus já havia estabelecido um plano de redenção para a humanidade. Se você abrir a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, você vai ver que a Bíblia nos diz que antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido sacrificado, ou seja, a profecia já havia sido feita antes mesmo de Jesus morrer, porque Deus ele não é pego de surpresa, Deus ele não se engana. Deus, irmãos, ele que estabeleceu os tempos. Então Deus, no decurso da história, Deus ele vai deixar uma lição tão grande para a igreja, Deus vai deixar uma lição tão linda para nós, que nenhuma grande obra, nenhum grande projeto se faz sozinho. Deus, ele soberano, Deus poderoso, ele não realizou esta obra missionária, esta obra de redenção da humanidade sozinho. Deus, no decurso da história, ele levantou homens, ele levantou mulheres, levantou até mesmo jovens, crianças, para que pudesse somar na obra de Deus, na obra missionária. Eu aprendo, irmãos, que se nós temos o intuito de fazer a obra de Deus, se faz necessário nós usarmos todos os recursos que Deus nos deu, nós usarmos todos os recursos que a sociedade nos dá, quer seja a mídia, quer seja a internet, quer seja jornais, revista, televisão, aquilo que nós temos para propagar o Evangelho, nós temos que ser sábios e usar em favor da obra de Deus. Irmãos, quando Deus ele vai realizar esta obra missionária, Deus então ele vai contar com o próprio homem que havia sido o agenciador da perca da humanidade, porque a humanidade se perdera no pecado. Então Deus ele não vai desprezar o homem, Deus ele não vai desprezar a sua criação. Se fosse nos dias de hoje, para a sociedade ela descarta as pessoas que não estão em destaque, as pessoas que aparentemente não agradam, mas Deus ele é diferente. Deus, quando aquele que ninguém dá nada, quando a sociedade descarta, quando a sociedade despreza, Deus olha, chama, traz para a sua presença, derrama do teu espírito e usa ele para uma grande obra na face da terra. É por isso, irmãos, que eu aprendi com Deus a não desprezar, ainda que seja o crente, aos nossos olhos, menorzinho na casa do Senhor, ainda que seja um crente, aos nossos olhos, sem oportunidade, sem estar, muitas das vezes, em lugar de destaque. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para mim, para você. Deus está de olho na tua igreja, e quando Ele quiser, Ele levanta, quando Ele quiser, Ele capacita e coloca na frente de uma multidão para fazer a sua obra.